A gente colocar essas obras dentro da lupa do fantástico é a gente colocar que algumas epistemologias, formas de vida e de existência que não fazem parte de um olhar branco, eurocêntrico, como se elas fossem, não tivessem equilíbrio. E aí a gente coloca no lugar do fantasioso. Natasha, na sua tese do mestrado, né, eu fui pesquisar, eu fui atrás dela, e você faz, você mostra aí uma percepção, né, dos viés de quantas teorias fantásticas e seus desdobramentos, eles podem ser um pouco limitantes, né? Você falou aí e foi no livro O Último Voo do Flamingo. Eu queria que você contasse um pouco dessa pesquisa e se você acha que isso acontece também em Terra Sonâmbula. Olha, na minha dissertação, o que eu procurei pesquisar, né? Uma das coisas, quando eu estava lendo Minha Couto, eu percebi muito que as pesquisas no Brasil colocavam, a crítica literária colocava muito a obra dele por uma perspectiva do realismo maravilhoso ou da literatura fantástica. E aí eu comecei enfim, durante boa parte da minha pesquisa, eu fui me debruçar então o que era literatura fantástica, o que era realismo maravilhoso, e se a gente podia de fato fazer um Ctrl+C, Ctrl+V nas obras do Mia Couto em específico, mas isso é uma tendência em alguns outros autores também. Inclusive, uma amiga minha me mandou uma mensagem semana passada, eu não sei se você já leu Torto Arado, né, que ganhou Jabuti o ano passado, é um livro belíssimo. E ela brincou comigo, que ela falou assim, Nath, você acredita que estão falando que o Torto Arado é literatura fantástica? E eu falei assim, ai meu Deus, o dedo coça, né, para escrever alguma coisa nesse sentido, porque eu sinto que a lupa do fantástico, do maravilhoso, pelo menos foi o que eu tentei, na minha pesquisa, apontar. Que essa leitura, essa categoria, na verdade, ela vem de um seio bastante eurocêntrico, né? Do Todorov, lá no século XIX, principalmente no iluminismo, em que a ciência estava buscando muito dar razão a tudo, e, enfim, os eventos sobrenaturais acabavam sendo colocados como fantasia. E dentro da literatura, isso foi sendo reelaborado, né? O fantástico clássico, né, do gótico do final do século XIX, do começo do século XX, ele vai ser reestruturado pelo realismo maravilhoso na literatura latino-americana. Inclusive, eu acredito que muito dessas obras, o próprio Mia Couto se debruçou, né? Leu esses livros, assim como ele diz que é um grande fã da obra do Guimarães Rosa e etc. Mas eu sinto que a gente colocar essas obras dentro da lupa do fantástico é a gente colocar que algumas epistemologias, formas de vida e de existência que não fazem parte de um olhar branco, eurocêntrico, como se elas fossem, não tivessem equilíbrio. E aí a gente coloca no lugar do fantasioso. Mas é importante a gente, quando vai ler, por exemplo, Terra Sonâmbula, ou O Último Voo do Flamingo, ou Vozes Anoitecidas, né? É importante a gente perceber que a realidade moçambicana é muito diferente da realidade brasileira, em primeiro lugar, assim. Não que eu ache que a literatura seja um guia de viagem, que você vai, assim, que é uma realidade histórica. Não, é uma ficção, é uma literatura, né? A gente lê Guimarães Rosa, a gente pode até fazer a geografia lá, como que é o nome? O trajeto por Minas e etc, para ver as cidades que o Guimarães se inspirou. Mas a gente não vai com o desejo de encontrar as personagens ou encontrar aquela realidade, porque a gente sabe que é ficção, por mais que seja inspirada na realidade. Mas existe uma coisa importante quando a gente pega as obras do Mia Couto, e assim como outras obras moçambicanas, em prosa principalmente, é que a relação com os espíritos e com o sobrenatural é muito diferente da nossa. Pode ser que em algum momento a gente pode fazer algumas semelhanças com os povos ameríndios no Brasil, por exemplo, ou
antes do século XIX, ou no Torturado, que eu dei o exemplo, que eu acho que é um exemplo muito bonito, a relação que o quilombo tem com as religiões de matrizes africanas. Em nenhum momento você pensa que o narrador, que é um espírito, ele existe ou não, e você coloca isso como maravilhoso. E eu digo isso porque se você for num terreiro, ou se você for em algum espaço em que a espiritualidade é o fio condutor, existe lugar na mesa para os espíritos comerem. Existe comida para eles se debruçarem. E eu sinto que o olhar do fantástico, às vezes, pode ser ofensivo para a forma como essas pessoas e como essa sociedade se constituem. Então, eu acho que existem elementos ficcionais dentro da obra do Mia Couto que são bastante interessantes para a gente pensar pela perspectiva da representação, ou, por exemplo, da violência, né? Porque Terra Sonâmbula é um livro sobre pós-guerra e guerra, né? Eu acho que ele chega a ser, também guardado as devidas proporções. Eu, quando li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu lembro que em um momento enquanto eu estava lendo Vidas Secas, eu era tão seco que eu tinha que beber água. De tão seco que é o livro, a linguagem é seca, né? E o Terra Sonâmbula, em alguns momentos, quando você está lendo, porque são duas narrativas, né? Uma história dentro da história. Quando você está lendo o Mundinho e o Tuahir, eles lendo os cadernos, né? Você sente essa secura, a estrada é cinza, tem muita terra. Então eu sinto que, não sei, para a crítica literária e para o debate, seria mais produtivo a gente desapegar dessa característica, desse olhar do maravilhoso e do fantástico, ou tentar ressignificar essa categoria, ou inventar, do mesmo jeito que o Todorov, lá no século XIX, inventou um nome para aquilo que ele não compreendia. Eu acho que a gente tinha que pensar outras formas e conceitos para essa literatura. E não só isso, assim, ouvir um pouco o que a crítica literária moçambicana diz sobre esses livros. Tentar pensar, nós como crítica brasileira, a gente às vezes, eu sinto que às vezes acaba reproduzindo um olhar colonizador, né? Uma postura colonial em cima desses autores, dessas obras. Não sei se faz sentido. Sim, talvez até seja mais fácil, né, pra gente pegar um livro em que tem muito sobrenatural, muitas coisas que a gente não consegue explicar e jogar eles mesmo nessa caixa do realismo fantástico e resolve o problema aí, né? Mas você sabe que eu sou professora, né, também da rede básica de literatura, do aula no ensino médio em cursinho. E é muito interessante porque na universidade, na academia, na crítica literária, eu acho que esse debate está super requintado, né? Mas eu vou ser muito honesta para você. Se eu estou trabalhando com alunos de 15 anos, eu trabalho os contos do Mia Couto como um realismo maravilhoso, assim. Ou tento mostrar outros autores, mas eu não foco no maravilhoso. Eu foco, na verdade, em como esses autores estavam em momento de guerra, de extrema violência, e que muitas vezes esse cenário e essa articulação, a realidade é tão dura que só aquilo que a gente não compreende pelos olhos da ciência, entre aspas, poderia traz sentido naquele momento. Então eu vejo assim que o Mia Couto no Terra Sonâmbula, por exemplo, quando tem a aparição dos espíritos, dos feiticeiros, eu sinto que se a gente olhar por esse caminho da violência, né, de uma sociedade que está numa extrema violência e que só é possível ela olhar para frente se ela ouvir os seus mortos, eu acho que é uma outra chave, que inclusive é muito contemporânea para nós, né, porque a gente está em guerra nesse momento.